Hoje o texto muito interessante, nós vamos ler Reina Valera 95. Reina Valera 95. Um texto, uma versão muito bacana também, muito interessante para nosso aprendizado do espanhol. Então, você que quer aprender espanhol, aprender um espanhol bíblico, conteúdo bíblico, você que tem familiaridade, está familiarizado com a Bíblia e você quer aprender o espanhol bíblico, quer aprender o espanhol através de um recurso extraordinário desse livro maravilhoso. Então, vamos juntos aprender o espanhol através da Bíblia com hoje o texto da versão Reina Valera 95. Vamos ler o trecho de João capítulo 20, uma história muito maravilhosa para o nosso aprendizado. Você que está assistindo, e se quiser mandar seu comentário, nós vamos respondendo aqui na medida que for possível, ok? Então vamos juntos, João capítulo 20, San Juan capítulo 20, ok? Vamos allá. La resurrección, la resurrección. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a quien amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. ¿Dónde lo han puesto? Veja bem, se você quer saber onde está uma determinada coisa, ou você quer comentar a respeito de alguma coisa que você não sabe onde foi, ¿dónde lo han puesto? ¿Dónde lo han puesto? Yo no sé dónde lo han puesto. Yo no sé dónde lo han puesto. Muito bem. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos. Corrían los dos juntos. Pero el otro discípulo corrió. Corrían, ellos corrían, e agora, falando do outro, pero el otro discípulo corrió. Corrían, corrió, mas a prisa. Corrió más a prisa. Corrió más a prisa que Pedro. E chegou primeiro al sepulcro. Muito interessante. Presta atenção, porque o texto é muito interessante. Vamos lá. Vamos seguir. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Claro, si uno corrió más a prisa que el otro, el primero llegó primero al sepulcro. Claro, ¿ok? Solo para que usted entienda y pueda compartir algunas expresiones aquí conmigo que estoy compartiendo con usted, ¿ok? Estoy compartiendo con usted para que usted venga a compartir conmigo, ¿ok?
Eu quero compartilhar com você e você pode compartilhar comigo. Ok? E asomándose, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, em português seria atrás dele. Logo chegou Simão Pedro atrás dele, depois dele. Luego llegó Simón Pedro tras él, entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrolhado. Aqui é muito fácil de você errar. Não vai errar nisso. Enrolhado. E parece muito com o que nós poderíamos dizer, enrolado. Enrolado sou eu e você. Porque aqui não é enrolado, aqui enrolhado. Eu não sei se sou eu e você enrolado, né? Talvez um de nós, né? Eu acredito que eu nem seja tanto. Ok? Entonces, enrolhado em um lugar à parte. Ele se quedou em um lugar à parte. Você pode falar assim a respeito de uma situação. Ele está à parte. Aquela mesa que está ali à parte. Aquela silla que está ali à parte. Então entrou também el outro discípulo que havia venido primeiro ao sepulcro. Então, um chegou primeiro, não entrou, e o outro que vino tras ele entrou primeiro. Ok? Então, eu estou aqui falando para você pensar nas possibilidades e comentar as possibilidades em espanhol. Ok? Vamos seguir. Então, entrou também o outro discípulo que havia venido primeiro ao sepulcro e viu e creyó. Pues aún não havia entendido a escritura, que era necessário que ele ressuscitara de los muertos. E volvieron los discípulos a los suyos. Ele volvió a los suyos. Eles volvieron a los suyos. A los suyos é uma expressão muito interessante. É uma expressão bonita, interessante, porque você pode usar. A los suyos. Né? Voltou aos deles, aos da casa dele, a família dele, aos amigos dele. Então você pode dizer a los suyos. Jesus se aparece a Maria Magdalena. Vamos aqui a ler esse trecho. Pero Maria estava afuera llorando junto al sepulcro. Mientras llorava, se inclinou para mirar dentro del sepulcro e viu a dos ángeles com vestiduras blancas que estavam sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Você pode usar essa expressão, havia sido posto, onde colocaram, onde puseram. Então, você vai falar donde havia sido puesto. Aqui no texto, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. E le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Essa expressão é interessante, que você pode usar em determinadas situações. Você vê uma pessoa triste e chorando, e você vai, por que lloras?
Então você quer saber o motivo do choro da pessoa, então você vai fazer essa pergunta: por que de horas? Então, uma pergunta bem fácil de você aprender, que você pode usar. Aqui nós estamos aprendendo espanhol bíblico, espanhol, texto bíblico, para nós usarmos na nossa vida diária. Já falei, falo outra vez, não estamos fazendo curso bíblico, não estamos fazendo um curso de doutrinas bíblicas, não estamos buscando aprofundar-nos no conteúdo bíblico. Não é um curso de doutrina bíblica, não estamos aqui buscando profundizar-nos no conteúdo bíblico. Estamos aqui leyendo para aprender o idioma espanhol, que está na Bíblia, e a Bíblia, livro maravilhoso que nós podemos usar para nosso estudo, para nossa compreensão, para nosso aprendizagem do espanhol. Nada mais que isso. Não vamos aprofundizar, não vamos a considerar, não vamos fazer nada que seja do conteúdo bíblico, profético, doutrinário, nada disso, ok? Somente para ler e aprender o idioma espanhol. Mulher, por que de horas? Por que de horas? Les dijo. Por que les dijo? Ou seja, ela lhes disse, ela falou com eles. Então você vai dizer, les dijo, les a eles, les dijo. Porque se han llevado a mi Senhor e no sé dónde lo han puesto. Outra vez, lo han puesto. Porque se han llevado a mi Senhor e no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, él ha dicho esto. ¿Qué ha dicho él? Él ha dicho esto. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? ¿A quién buscas? Essa é outra expressão que você pode usar. A quem busca? Chega uma pessoa na sua casa procurando alguém. Ela está procurando uma pessoa. Procurar é buscar. Mulher, por que lloras? A quem buscas? Interessante. Ella, pensando que era el jardineiro. Aqui a expressão é jardineiro. Outra versão pode ser que esteja com outra expressão. Mas você vai usar as outras versões se você quiser depois para saber como se pode usar outro nome para cada expressão, para cada expressão, obviamente, vai ter expressões diferentes nas versões diferentes, nas diferentes versões. Ele pensando que era ele jardineiro, jardineiro. Por favor, não vai falar jardineiro, nem Brasil, nem no português existe jardineiro, ok? Então, jardineiro, le dijo, Senhor, se tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto. Nós falamos aquela lo han puesto, agora lo has puesto. Lo han puesto, lo has puesto, ok? Donde colocou, donde você colocou, donde você pôs, donde você colocou ele. Dime donde lo has puesto e eu lo llevaré. Eu lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que significa maestro. Raboni, que significa maestro. Jesús le dijo, suéltame. Uma expressão interessante que há a possibilidade de você usar também, né? Vamos imaginar até um ninho, uma pessoa,
um amigo, ou uma pessoa que você agarrou, segurou, e ele pode dizer, ou você pode dizer assim, suéltame, 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 suéltame. Jesús le dijo, suéltame, porque aún no he subido a mi Padre. Pero, ve a mis hermanos e diles. Aí a expressão fica muito interessante, porque fica muito diferente do português. E aí você se confunde. Aqui é um verbo para você se confundir. Aqui é um verbo para você se confundir. Por isso que nós estamos lendo o texto bíblico, porque você vai lembrar o que é a expressão, o que era a expressão, e você vai poder entender o que é aqui, lembrando do que é no português. Vamos lá, olha só, presta atenção. Suéltame, porque aún no he subido a mi Padre, pero, ve. E aí, em português brasileiro, aí você assim, vê. Só que você vê, mas não vê. Você vê, mas não enxerga, porque não é para ver. Não é para ver. Não é para ver. Você não está vendo nada. Você nem está vendo, nem está entendendo. Não está vendo, não está, porque não é para ver. É para ir. Vai. Pero ve a mis hermanos e diles. Dile é outra coisa interessante. Dile é diz a eles. Diles. Subo a mi Padre e a vuestro Padre, a mi Dios e a vuestro Dios. É muito interessante o espanhol. É muito interessante o espanhol. E se você se dedicar em aprender, você vai se deliciar. Você vai se deliciar. Porque você pode, nessa descontração, nesse formato, como já falei, como se fosse uma criança aprendendo, presta atenção. Criança presta atenção. A gente diz assim, criança aprende tudo mais fácil. Não, porque criança presta atenção. Parece que não presta, mas presta. Quem não presta muita atenção é adulto, porque fica distraído com um monte de outra coisa e deixa de prestar atenção no que deve. Então, ve al libro, ve a los estudios, ve a los maestros, ve a los que pueden enseñarles, pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Eu queria ouvir o seu comentário, queria saber do seu comentário. E, claro, em espanhol, por favor, me manda comentário em espanhol, ok? Ninguém tem a obrigação de acertar, é só para comentar mesmo. Se possível, em áudio também, mas se não for possível, escrito também serve. Vamos lá. Foi entonces Maria Magdalena, né? Maria Magdalena não, por favor, né? Magdalena não, é Maria Magdalena, Maria Magdalena, para dar a los discípulos a notícia de que havia visto ao Senhor e que ele havia dicho estas coisas. Por favor, também, né? Coisas não. Não é coisa, estas coisas. Coisa nada, não há nenhuma coisa cá. A coisa, estas coisas. Jesus se aparece a los discípulos. Volviendo ao texto, versículo 19. Quando chegou a noite de aquele mesmo dia, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, llegó Jesús y puesto en medio les dijo. Veja bem, as portas não estavam cerradas, as portas estavam inteiras, pero cerradas, estavam inteiras, pero cerradas. Você que fala espanhol, talvez você que é nativo dos outros países, pensa que eu estou ficando louco, né? Mas é porque os brasileiros vão confundir. Las puertas estavam cerradas, não eram cerradas, porque elas não estavam cerradas, elas estavam cerradas.
Presta atenção, elas estavam cerradas e não estavam cerradas, ok? Só o brasileiro que está entendendo o que eu estou falando. Não tem problema, porque é para brasileiro que nós estamos ensinando no espanhol. Ok? Presta atenção. Las puertas estavam cerradas en el lugar donde los discípulos estavam reunidos por meio de los judíos. Chegou Jesus e puesto em meio, les dijo. Olha que coisa bonita, que coisa linda, a forma de falar, a forma de escrever. E puesto em meio, no linguajar nosso dia a dia, nós vamos fazer e se colocou no meio deles e lhes disse, e falou com eles, fez no meio deles e falou com eles. Fica feio esse português. Então, espanhol, muito bem colocado. E puesto em meio, obviamente, deles. Então, para não repetir, puesto em meio, com eles, les dijo, passa a vosotros. Se falar sem ler, passa a vosotros. Não é passa, não. Paz a vosotros. Mas você vai falar direto, passa a vosotros. Passa a vosotros. Dicho esto, les mostrou las manos e el costado. Costado. Olha que coisa interessante. Guarda a expressão. Costado. Costado de costa, de costilha, ok? De costelas, costado, ok? Dicho eso, les mostrou las manos e el costado. E los discípulos se regocijaram. Expressão difícil de você falar, ok? Mas não é nada difícil de aprender e pronunciar. Regocijaram, viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y al decir esto, sopló y les dijo, recibid, não é recibide, não. Por favor, não vai me fazer uma vergonha dessa de falar recibide, ok? Não tem nenhum recibide aqui. Recibid. O D quase não aparece, mas ele tem uma entonação. Em todos os lugares que tiver um D mudo, ele vai ter assim, como se quisesse e tomou um susto e não terminou de falar. Recibid. El Espírito Santo. A quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados. Y a quienes se los retengáis, les serán retenidos. Oh, que bonito! A quienes se los retengáis, se les serán retenidos. Ok? Agora que se você vai achar que fala, aí você erra com certeza, por favor. Por favor, por isso que é importante ler muito, ler sempre, ler várias vezes, ler muitas vezes, ler todo dia, sempre para você aprender e ter domínio do idioma. Vamos lá, meu tempo está acabando, e eu vou falando, e o tempo vai passando. Eu tenho que ler aqui ainda mais alguns versículos. Eu quero terminar tudo. Não vou deixar de ler tudo. Vamos lá. Vamos ver a incredulidade de Tomás. Ok? Pero Tomás, uno de los 12, chamado Dídimo, né? Dídimo é em português. Dídimo. Tomás, uno de los 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus se apresentou. Vou andar mais rápido agora para terminar o texto, porque para não passar muito do tempo. Pero Tomás, uno de los 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus se apresentou. Le dijeron, pues,
los otros discípulos: hemos visto al Señor. Él les dijo: si no veo en sus manos la señal, no é el señal, la señal, é feminino, la señal. Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré. No creeré. Por favor, não creeré, não. Não creeré. Tem que demorar um tempinho aí no creer. Creeré. 8 dias depois estavam outra vez seus discípulos dentro. Olha só a forma de falar. Bonito demais. É importante você prestar atenção. 8 dias depois estavam outra vez seus discípulos dentro, e com eles Tomás. Chegou Jesus, estando as portas cerradas. Outra vez as portas cerradas. Inteira. Outra vez as portas cerradas. Cerradas. Repete várias vezes que você vai conseguir falar. Chegou Jesus, estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo: pasa vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aqui. Então você vai falar pon aqui, e você vai falar praticamente juntando as duas palavras. Pon aqui. Pon aqui tu dedo e mira mis manos. Acerca tu mano e métela em mi costado, e não seas incrédulo. Aqui incrédulo é do mesmo jeito que no Brasil, ok? Não seas incrédulo, sino creyente. E aí, claro, não vai me dizer que é crente. Crente, ainda me fala crente, não é crente, creyente. Então Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ¿por qué me has visto, Tomás? ¿Creíste? ¿Por qué me has visto, Tomás? ¿Creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida em su nombre. Olha bem, presta atenção que aqui um verbo, especialmente um verbo, está várias vezes pronunciado, escrito, em diferentes momentos, para que você entenda o verbo, a conjugação, e possa usar no seu dia a dia. Você possa fazer proveito. Então, olha aqui, ó. Creíste, Tomás. Por que me ha visto, Tomás? Creíste. Aí depois fala assim: bem-aventurados los que no vieron, creyeron. Creíste, Tomás. Creíste. Outros creyeron. Aí lá embaixo, no versículo 31, diz assim: para que creyendo. Gente, presta atenção. Presta atenção. E vai ser muito útil. Isso aqui vai ser parte de conteúdo de aulas que nós vamos dar. Você perceber bem. Mas não vai ser no formato tradicional. Nosso aqui aprendizado é como se fosse
como se você fosse uma criança, ok? Você vai prestando atenção. Mas aqui nós temos nesse trecho, tempos aqui, verbais, né? Momentos em que o mesmo verbo, está dito para aprendizado, para seu aprendizado. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Tomás, porque me ha visto, creíste. Bienaventurado los que no vieron y creyeron. Creyeron. Aí tem mais aqui. Pero estas se han escrito para que creáis. 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 Para que creyendo, creíste, creyeron, creáis, creyendo. Várias expressões do verbo crer. Várias expressões do verbo crer. Para você prestar atenção. Então você pode pegar esses verbos, pegar, inclusive não vai falar pegar lá no país, não, que pegar lá no país é um negócio bem diferente, tá? Por favor, não vá usar essa expressão pegar lá não, tá? Vai pegar. Eu vou pegar. Pegar é complicado você dizer que vai pegar lá no outro país. Por favor, tenha cuidado. Então, são situações assim que nós vamos ajudando aqui para você saber se comportar e se sair bem nesses momentos, nessa viagem, na sua apresentação. Então, você tem que ter cuidado. Então, já fica aqui a dica. Pegar, você tenha cuidado em usar esse verbo, ok? Então, tira esse verbo pegar do dia a dia seu, porque você pode se equivocar e falar e trazer um mal-estar se você falar errado, ok? Porque a mesma expressão pegar é um verbo que você pode usar lá, mas você não tem o mesmo sentido daqui, ok? Então, só uma dica aqui, tenha cuidado. Se tiver pessoas que entendam português, mais ou menos eles vão entender você, mas tenha cuidado de usar o verbo pegar, ok? Mas aqui nós estamos falando do verbo crer. Creíste, creyeron, creais, creyendo. Muito, muito, muito útil para seu aprendizado. E é exatamente por isso que nós estamos aqui, fazendo essa live mais uma vez, para seu aprendizado. Para o meu aprendizado, claro, porque eu aprendo mais ainda, estou aprendendo mais ainda, mas você que precisa aprender espanhol, estamos lendo o texto que você conhece. Estamos lendo um texto que você conhece, ok? Então, olha só o nome Tomé, não é Tomé. Não, porque aí você vai ler lá, Tomé não é Tomé, é Tomás. Ok? Tomás, né? E nem é Tomás. Tomás, não tem nada de Tomás, é Tomás. Tomás, creíste, creyeron, creais, creyendo. Ok? Então, espero que tenha sido proveitoso. Sinceramente, espero que esteja sendo proveitoso. Algumas pessoas, eu já estou tendo contato, já estou tendo feedback de alguns e estou muito satisfeito. Quero aproveitar ao máximo, entregar o máximo de conteúdo aqui que seja muito proveitoso para você. Mas se você quiser aprender mais, é claro, eu estou à disposição e quero ouvir o seu comentário, ok? Mas eu espero que tenha sido proveitoso para você esse momento e que você possa aprender mais. Precisa se dedicar, tem que se dedicar, tem que se esforçar. Nada se consegue sem esforço. Não se consegue, não vai aprender como alguns querem aprender um idioma dormindo. Eu fico assim, mas não, como é que se pode aprender o idioma dormindo? Mas tem, possivelmente, quem ensine, quem aprenda dormindo. Aqui nós vamos aprender, né, como criança, como ninho, mas vamos aprender despacito, vamos aprender, nós temos que nos dedicar. Principal é atenção.
atenção. Segunda coisa, dedicação. 15 minutos, 10, 15 minutos por dia, todos os dias, ok? Você vai ler a Bíblia, eu estou falando com leitores da Bíblia. Você vai ler a Bíblia? Não lê em português, lê em espanhol. Ah, mas está difícil, é muito difícil, mas é por isso que nós estamos aqui. Por isso que nós estamos aqui te apresentando esse projeto, esse conteúdo que você pode aprender muito mais. Ok? Espero que tenha sido proveitoso. Nos vemos no próximo momento e felicidades, muitas felicidades e que você possa aprender muito, muito, muito esse idioma extraordinário que é a Bíblia em espanhol. A Bíblia em espanhol, ok? Um abraço, felicidade, nos vemos na próxima.